Senhor Deus, Pai Santo, Pai misericordioso, obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas, Senhor. Obrigado por falar conosco, obrigado por derramar Tua misericórdia sobre nós. Te pedimos nesse momento, Pai, fala através da Tua santa palavra, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem sermos confrontados pela Tua verdade e confortados pelas Tuas promessas. Pai Santo, Deus misericordioso, guia as nossas vidas conforme a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, segundo a Tua misericórdia. É isso que te pedimos. Me usa conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Atos. A gente está quase no final da nossa série. Hoje nós vamos dar uma lida maior em alguns trechos que demandam discursos importantes para nós entendermos, mas nós vamos também pular muitos versos, e mesmo assim você ponha-se no compromisso de depois você dar uma lida para você ver de modo detalhado. Então eu vou pegar versos chaves, porque essa parte do livro de Atos é uma parte muito extensa, mas apesar de ser extensa, tem pouco conteúdo no que diz respeito ao ensino, né, a uma pregação em si. Então, fiz dessa forma. Então vamos primeiramente meditar lá em Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. Que foi o texto que nós lemos no início da mensagem hoje, Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. Jesus disse o seguinte, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós temos muitas vezes uma percepção muito equivocada desse texto em virtude de algumas piadas que nós ouvimos. Aquela ideia de essa é a cruz que eu carrego. Aí tem pessoas que dizem que a cruz que ela carrega é a sogra, é a esposa, é o esposo. A cruz que eu carrego são meus filhos, é fulano de tal, essa é a cruz que eu carrego. No entanto, a cruz, segundo o significado desse texto, é o ato de seguir Jesus para a morte, é o morrer para este mundo, é o morrer para o desejo da carne, é matar a sua carne na cruz de Cristo, para ressuscitar e reinar com Ele. Isso é a cruz, é entender que a nossa vida não pertence a esse mundo, e por isso nós não precisamos ganhar esse mundo, pois esse mundo não é o nosso objetivo final. Pelo contrário, esse mundo é a passagem que nos conduz à vida eterna, necessária para a nossa santificação, escolhida por Deus para tal santificação. Eu quero exatamente diante dessa fala, que a gente possa ver esse momento na vida do apóstolo Paulo. E como é que a gente pode notar no comportamento do apóstolo essa ideia de negar-se, tomar a cruz ao seguir a Cristo? Primeiramente, nós vemos que Paulo está preso em Jerusalém, e após falar ao povo, falar aos soldados e ao sinédrio, lá em Atos capítulo 23, verso 1, nós vemos, verso 12, nós vemos o seguinte, Atos 23, vamos lá para Atos 23, verso 12, nós vemos o seguinte: quando amanheceu, os judeus se reuniram
e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Os judeus se reuniram e fizeram um juramento. Eles fariam um jejum até que Paulo fosse morto. É aqui que nós vemos então a soberania de Deus agindo na história. E o sobrinho de Paulo, o filho da irmã dele, sabe do plano, da emboscada, do plano, daquilo que eles estavam intentando para matar o apóstolo. E ele vai até Paulo na prisão comunicar a Paulo o que estava acontecendo. E aí Paulo pede que ele comunique ao comandante o que ele ficou sabendo. E é aqui no capítulo 23, e a gente pula lá para o verso 20 ao 22, que nós vemos o rapaz conversando então com o comandante. Ele respondeu, verso 20: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Então, o que é que o comandante então faz? O verso 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão, olha só a preparação de segurança que o Império Romano disponibiliza para o apóstolo Paulo. Verso 23, tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia, a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Olha que interessante. O comandante providencia então um verdadeiro aparato de segurança para manter o apóstolo Paulo seguro e levá-lo até o governador. Então Paulo estava com um comandante. Esse comandante, ele comandava vários centenas de soldados, líderes de centenas de soldados eram centuriões. Esse comandante comandava vários centuriões e vários soldados abaixo dele. Paulo havia testemunhado em Jerusalém para a multidão, para os judeus, para os soldados. Agora, em virtude de ele ser um cidadão romano e requerer proteção para ele, diante do sobrinho de Paulo, que soube do caso e que foi até o comandante falar do que eles estavam intentando fazer contra Paulo, preparou então esses soldados para levarem ele até a presença do governador, no centro administrativo daquela região que era a Cesareia. E o governador então era Félix. Era como se Paulo estivesse aqui em Campina Grande e aí dissesse: não, leva ele lá ao governador do estado, leva ele para João Pessoa, para ele lá falar diretamente com o governador, porque estão tentando matar ele aqui, protejam e levem o governador. No verso 25, a gente vê uma carta que Félix recebeu sobre o caso de Paulo. Verso 25 diz: o comandante escreveu uma carta nestes termos. Verso 26: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. O sinédrio seria então o Supremo Tribunal Judaico para julgar as causas religiosas. O Império Romano, ele só poderia, o sinédrio só poderia condenar alguém à morte se o Império Romano permitisse. Porque o Império Romano estava na autoridade governamental sobre todas aquelas outras nações, já que era um império. Então, o sinédrio, ele não podia condenar Paulo à morte sem que o Império Romano permitisse essa condenação. É por isso que ocorreu no caso de Cristo,
que ele foi levado até Herodes, e Herodes lavou as mãos e disse: não, eu não tenho nada aqui o que fazer, mas façam com esse homem o que vocês preferirem. Foi exatamente a mesma situação, só que aqui Paulo era cidadão romano, Paulo não era um nazareno, e pela cidadania romana, Paulo então deveria ser protegido pelo Estado, e aqui é exatamente o que ele está dizendo: levei ele para o Sinédrio para saber o que de fato ele estava sendo acusado, eu queria entender qual era o problema. Verso 29, descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte, ou mesmo prisão. Então Paulo estava preso por um motivo que nem mesmo o comandante entendia que era motivo. Não, esse motivo não é motivo de prisão. Então Paulo estava preso não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele estava sendo protegido. O império estava protegendo Paulo, porque senão ele seria morto pelos judeus. Verso 30, sendo informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. O plano judaico, meus irmãos, de assassinar Paulo, vai por água abaixo, porque Deus, de modo providencial, usa o sobrinho de Paulo e expõe o plano ao comandante, e o tribuno romano então transfere Paulo para uma jurisdição superior. A tentativa de morte de Paulo se transforma em algo que o leva a um testemunho diante de autoridades superiores. A tentativa de calar Paulo faz com que a voz de Paulo seja ouvida por pessoas superiores. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus está soberanamente conduzindo a história. Deus está em sua soberania conduzindo todas as circunstâncias na vida de Paulo. Aquilo que talvez no coração de Paulo poderia parecer injustiça, poderia parecer uma causa mentirosa, poderia parecer perseguição, na realidade estava se tornando um palanque para testemunho público de sua fé. Deus estava conduzindo as circunstâncias, e mesmo que esses homens estivessem buscando por meio da política, por meio da influência, por meio do engano, por meio dos conchavos de poder, eles não conseguem superar a vontade soberana do Senhor. Deus sempre conduz as histórias. O povo de Deus sempre terá triunfo na missão que Ele chamou para realizar. Lembra da vida de José no Egito? Os irmãos entregaram José de modo injusto. José foi injustiçado durante vários momentos em sua vida, mas no fim de sua vida, José ele disse claramente lá no fim do livro de Gênesis: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Por mais que a nossa vida e as circunstâncias da nossa vida, meus queridos irmãos, pareçam circunstâncias desfavoráveis, mas quando nós pertencemos a um Deus soberano, e a nossa vida foi comprada pelo sangue precioso de Cristo, entenda que toda e qualquer circunstância, nada mais nada menos do que contribui para o que Deus está propondo fazer na minha e na sua vida. Não olhe para a sua vida num quadro limitado. Não olhe para a sua vida limitando-se a esse momento. Olhe para a sua vida a partir de uma perspectiva eterna. Olhe para a sua vida a partir de um olhar eterno. Veja o que Deus está fazendo através das circunstâncias em você e através de você. Essa é a história da minha vida e a história da sua vida. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele disse que as cadeias para ele, nada mais nada menos, permitiram o progresso do Evangelho. Ele teve a oportunidade de testemunhar a diversas classes sociais, em vários lugares, e a história dele chegou cada vez mais longe, porque as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Por mais, meu irmão, que as pessoas achem que podem destruir você e a mim de modo político, pela fofoca, utilizando a mentira, por mais que até mesmo eles nos capturem, e a gente acha que de fato fomos injustiçados,
De fato, somos vítimas de um conchavo. Somos vítimas de uma tentativa de manipulação. Mas entenda uma coisa, se Deus te permitiu cair nessa rede, é sinal de que essa rede é instrumento dele para fazer algo maior, para a glória dele. Os judeus, por causa do seu pecado, eles estavam fazendo os seus conchavos e confiando que eles estavam fazendo a coisa certa, ao tentar matar Paulo. Mas eles estavam colaborando para o propósito de Deus, conduzindo Paulo na direção de um testemunho público, que ele deveria fazer em direção a Roma. Deus havia dito isso a ele. Quando a gente vai para o capítulo 23, o verso 11, na nossa última mensagem nós vimos o que Deus disse a Paulo. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Meus irmãos, o testemunho, a palavra testemunho, tem a mesma raiz da palavra mártire. É a mesma raiz da palavra, o mesmo sentido. Quando Cristo disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, lá no início do livro de Atos, quando Deus diz isso, Ele está usando a palavra martírio, mártires. Vocês serão mártires. O sentido da palavra, meus irmãos, é que testemunho não simplesmente diz respeito à minha fala, mas diz respeito à minha vida. E tudo o que eu faço ou deixo de fazer, e tudo o que na minha vida significa testemunhar o Senhor, na vida ou na morte. É o peso que a minha vida tem na eternidade. Se você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, você foi chamado ao martírio. Você foi chamado a ser instrumento de Deus. No entanto, os judeus achavam que estavam sendo instrumentos de Deus. E de fato eles estavam sendo. Com aquilo que a gente chama de vaso de desonra. Eles estavam sendo instrumentos de Deus do lado errado da história. Por vezes eu e você podemos estar cometendo o equívoco de sermos instrumentos do Senhor do lado errado da história. Tenha cuidado para que você não seja instrumento do Senhor do lado errado da história. E aquela pessoa que talvez você acha que está fazendo algo, fofocando, fazendo conchavos, fazendo movimentos para prejudicar aquela pessoa, você pode estar na realidade do lado errado da história, produzindo cada vez mais glória para o Senhor. Você vai colher o que você está plantando. De Deus não se zomba. Mas uma coisa nós temos certeza: Deus sempre será glorificado. Então o melhor para a minha vida e para a sua vida é a gente ser instrumento do Senhor do lado certo da história. Como mártires, como testemunhos, como testemunhas vivas daquilo que Deus é capaz de fazer. Meu irmão, quando a gente está fazendo a vontade do Senhor e cumprindo o seu propósito em nós, a gente pode ter a certeza de que ninguém vai impedir a vontade do Senhor. Deus vai usar todos os recursos para executar a vontade dEle. Se você crê que você está cumprindo a vontade do Senhor, agora, você crê que está cumprindo porque a palavra te prova isso. Entenda isso. Cuidado com aquele papo que eu já vi gente dizendo isso. Não, mas eu tenho certeza no meu coração, eu sinto no meu coração que eu estou fazendo a coisa certa. Cristo disse: o coração é enganoso. É do coração que provém o engano. Então não vem com essa onda de que eu estou sentindo no meu coração que eu estou no rumo certo. A palavra é quem tem que indicar para você o rumo certo. É pelo filtro da palavra que você deve julgar as suas ações e suas motivações. É por esse filtro que você tem que analisar a sua vida. Então cuidado para você não cair nessa onda. Não, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade do Senhor, porque o meu coração, eu estou sentindo que Deus falou ao meu coração. A palavra tem que dizer que você está fazendo a coisa certa.
Certa vez, irmãos, em determinada situação, como pastor, que eu tinha que julgar e tinha que agir, o meu coração estava dizendo o contrário do que a palavra estava dizendo. E eu digo a vocês, naqueles momentos que a gente chama de a noite da alma, né? Aqueles momentos mais obscuros da batalha espiritual, eu duvidei. E eu disse assim, não tem que ser assim. Mas a palavra me dizia, não, você está errado. E Deus, por sua bondade, Deus colocou na minha vida um homem de Deus, que disse a seguinte coisa para mim, numa reunião que eu fui, naqueles encontros do Pregue a Palavra. Ele disse assim, confie na palavra, porque Deus se responsabiliza pelo que Ele escreveu. Deus se responsabiliza pelo que Ele escreveu. E aí eu fui contra o meu coração e agi conforme a palavra estava dizendo, contra tudo aquilo que eu achava que eu estaria indo contra, mas eu fui confiando na palavra, não nas minhas emoções. E Deus reverteu todo o quadro. E Deus foi glorificado. Quando nós queremos seguir a palavra, somos chamados hoje de quê? Fundamentalistas, radicais, legalistas, porque a gente quer seguir a palavra. Meus irmãos, esse é um dos maiores enganos atualmente. Se você tem convicção de que a palavra de Deus está te dando uma direção, siga a direção da palavra, não confie no seu coração. Porque se Deus está te conduzindo pela palavra dele, Deus se responsabiliza pelo resultado. Você nunca vai conseguir passar na cara do Senhor que você obedeceu a Ele e tudo deu errado no fim. Não, jamais. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. Você quer ser um vaso de honra nas mãos do Senhor ou um vaso de desonra? Entenda isso, você vai ser usado por Deus, querendo ou não. Mas que seja usado por Deus do lado correto da história, não do lado dos judeus. O mais impressionante é isso, que quem deveria ser instrumento de Deus para o avanço da obra eram os judeus, mas eles estavam exatamente do lado contrário. Quem deveria estar combatendo eram os romanos, e eles é quem estão protegendo Paulo. Como Deus inverte as coisas. Olha o que Deus faz para confundir os homens. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos então para o avanço então do testemunho de Paulo, a gente percebe que Paulo agora ele sai do testemunho para comandantes, Jerusalém, soldados, ele agora vai para uma instância maior, governador. No capítulo 23, no verso 34 e 35, o governador lê a carta que foi enviada para ele, no verso 34, lida a carta. O governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse, ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. O pretório, na realidade, era o palácio onde o rei ficava. Então Paulo ficou preso no palácio, esperando então, porque ali a proteção era muito mais reforçada. Os procedimentos pré-julgamento que ocorrem aqui com Paulo, mostra que Félix está tratando o caso de maneira justa, de maneira correta. É aqui no capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, que a gente vê Tertúlio. Tertúlio é um advogado chamado pelos judeus para acusar Paulo diante do governador. Então, do verso 1 ao 9, a gente vê a fala de Tertúlio. 24, verso 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo. Desculpa, eu falei Tertúlio, não, é Tértulo. Os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor,
E tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. E aí Paulo faz sua defesa a partir do verso 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias, ou seja, é muito recente, desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância, e não impedindo que os seus próprios o servissem, ou seja, que nenhum judeu fosse servir lá, porque podia ir alguém entrar infiltrado e matar Paulo dentro do pretório. Do verso no 24, nós vemos o seguinte: passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Olha só que interessante. Paulo agora ele vai começar a testemunhar a respeito de Cristo diante do governador. Verso 25. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, olha só, vou ler de novo o verso 24. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ele queria saber, junto com a esposa, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. E aí Paulo vai começar a pregar para eles. O verso 25, quando Paulo começou a falar sobre, ou seja, Paulo começou a pregar e falar sobre Cristo. Quando Paulo chegou nesses assuntos aqui sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessão Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, por mais que não tivesse nenhum crime, por mais que Paulo não tivesse nenhum crime comprovado, por razões políticas, puramente políticas, Félix, para não incitar uma revolta judaica contra o Império Romano, ele manteve Paulo aprisionado por 2 anos.
E é interessante que nesse período Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para o próprio governador. E o interessante é que a gente percebe aqui na atitude de Paulo, que Paulo, diante de uma autoridade, ele não se negava a pregar a verdade. Ele pregava o evangelho da salvação e também falava, porque o evangelho da salvação também era o quê? Justiça. O pecado do autodomínio, a falta do autodomínio, o pecado, o juízo vindouro, o juízo de Deus. E você percebe que Félix, na hora que Paulo começou a falar então da justiça de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus, ele falou, peraí, não quero ouvir sobre isso não. É interessante que alguns pregadores hoje, eles teriam muito sucesso diante de Félix, porque eles não pregam sobre isso. Eles não falam de pecado, eles não falam de inferno, eles não falam de juízo. Para eles é só amor, bênçãos, prosperidade. E é óbvio que Félix ia ficar ouvindo muitos e muitos anos, e adorando aquilo, mas nunca seria salvo, porque a mensagem estava incompleta. Então o apóstolo Paulo se põe numa condição aqui para alcançar a alma daquele homem. E eu penso que se Paulo ficou 2 anos naquele local, ele teve a oportunidade de pregar para diversas pessoas. Paulo pregou para os seus carcereiros, os soldados que vinham e perguntavam, cara, tu está aqui há quanto tempo? Já faz 1 ano. Por que você está aqui? Não, por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo, quem é esse? Vou falar para você. Autoridades que talvez chegavam até Paulo e diziam, peraí, eu quero entender, por que você está aqui? Cometeu algum crime? Não cometi. Não, mas o que está acontecendo? Não, é porque os judeus, eu estou falando sobre Cristo que ressuscitou dos mortos. Como assim? Quantas oportunidades Paulo não teve de pregar na Cesareia e de ser o preso famoso, que estava causando aquela revolução na cidade, e que estava aprisionado no próprio pretório, no palácio do rei, no palácio do governador. Deus estava então ampliando as fronteiras do testemunho público do apóstolo Paulo. Paulo, por 2 anos, perdeu sua liberdade, perdeu o seu conforto, por pregar a verdade. Paulo não negociou a verdade. Paulo não deu dinheiro a Félix para receber benefícios, porque Paulo estava sendo cuidado pela soberana vontade do Senhor. Hoje em dia, meus irmãos, muitos crentes mudam a mensagem porque tem medo da prisão, mudam a mensagem porque tem medo de serem mal vistos. Se você for, talvez, correr risco de ser preso, você diz, não, peraí, eu parei com esse negócio de Jesus. Agora não é isso não, eu vou pregar outra coisa. Paulo não faz isso, irmãos. E agora, depois que ele adia, no capítulo 25, do verso 1 em diante, a gente vê agora que Deus vai ampliar ainda mais a fronteira do testemunho público do apóstolo. Verso 1, 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu da Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhes apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. 2 anos se passaram e os caras ainda estavam tentando. Significa dizer, irmãos, que Paulo não havia sido calado. O evangelho continuava avançando. Foi nas cadeias de Paulo que ele escreveu as epístolas que nós lemos hoje. Muitas delas foram escritas com ele preso. A boca de Paulo não foi calada, mesmo estando preso. Ele falou muito mais do que quando ele estava solto. As cadeias de Paulo não eram a sua prisão. Era a libertação da mensagem do evangelho. Muitos ainda odiavam Paulo, queriam ele calado. E 2 anos depois o novo governador assume e eles agora chegam e dizem, ei, peraí, manda ele lá para Jerusalém, e ainda estão tentando matar o cara. Verso 4, Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César.
Então Festo, querendo assegurar apoio dos judeus, ou seja, politicagem, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Aí Paulo já sabia o que estavam querendo, né? Verso 10, Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. E aí essa palavra é crucial, porque agora ele iria ser levado para Roma. A coisa não estava avançando ali, não avançou no Sinédrio, Paulo foi levado ao comandante, não avançou ali, Paulo foi levado ao governador, não avança ali, Paulo diz: agora eu vou para César. Eu não tenho que ir para Roma, vão me levar para lá. Verso 12, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. É aqui que o rei Agripa, ele estava de passagem, porque eles visitavam os governadores de tempos em tempos, e o rei estava lá com sua irmã, Berenice. Alguns dizem que eles tinham até um caso amoroso, os irmãos, né? Os romanos eram um povo bem complicado, nesse sentido. E quando Agripa estava então visitando o governador, aí o governador aproveitou e disse: deixa eu falar para você do caso de um cara que está aqui, estão fazendo a maior revolta com ele e o negócio está complicado. Festo deixa claro para o rei que os crimes que Paulo havia cometido, que Paulo havia sido acusado, não eram reais. E aí ele apelou para César, e ele diz: olha, agora a gente vai ter que levar ele para Roma, por mais que não tenha nada. Mas o cara apelou para César, a gente vai fazer o quê? Vamos ter que levar ele lá. Capítulo 25, a partir do verso 23, vamos avançar lá para o verso 23. Nós vemos o seguinte: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, então, olha só, o rei chega para então conhecer Paulo, ele pediu para conhecer Paulo, ele disse: não, eu quero amanhã conversar com ele, traga ele diante de mim. E aí eles fazem uma reunião com grande pompa. O que é isso? Ou seja, chegando, coisa importante, coisa badalada, coisa grande. Vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais, superiores e homens eminentes da cidade. Olha o público agora com o qual Paulo vai falar. Paulo vai falar agora com oficiais superiores de Roma e homens eminentes da cidade, provavelmente pessoas com poder político e poder econômico. Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convia que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. O próprio Festo disse assim: peraí, está difícil eu dizer. O imperador vai perguntar: por que esse cara está aqui? Vai dizer: ele está aqui porque, não sei, porque ele apelou para mim. Então, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, para que eu possa escrever uma carta lá para o imperador, para quando ele for conversar com o imperador, ele, pelo menos saber que a gente fez o nosso trabalho. E aí, irmãos, nós vamos ler aqui o capítulo 26, que é um dos discursos, um dos maiores discursos do apóstolo Paulo, e um discurso muito importante, porque alcançou uma audiência muito importante no centro do poder romano. Mas não para por aqui, ele vai para Roma.
Mas eu quero que vocês percebam o quanto Deus está conduzindo as instâncias com a qual Paulo está apresentando o Evangelho e como a vida dele está em jogo nisso. E mesmo assim ele não está preocupado com o seu benefício pessoal, mas com a proclamação do reino do Senhor. Essa vida dele está totalmente entregue, está carregando a cruz, segundo a vontade que Deus tem para a vida dele. Capítulo 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Porém Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita.
Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A esta altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Olha que interessante. Paulo, em sua pregação, quase ganhava a alma do rei. Mas o rei, com o coração endurecido, disse: oh, peraí, calma, cala a boca aí, não, tu está quase me convencendo, para com isso. Perceba que Paulo teria aqui a oportunidade de vislumbrar a sua inocência, mas Paulo disse: não, o meu objetivo é testemunhar. Eu quero que você fique muito ciente do que Paulo, ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui, verso 21, por causa disto, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo e tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que iam acontecer, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. A missão de Paulo era anunciar a palavra, a missão da igreja é anunciar a palavra. Tentarão calar a igreja, tentarão calar os pastores, tentarão calar os ministros, o povo de Deus, tentarão calar cada um de nós, mas a minha vida e a sua vida, ela existe aqui para testemunhar a Cristo o tempo inteiro e não a nós mesmos. Meus irmãos, as circunstâncias, elas poderiam até parecer desfavoráveis a Paulo. Do ponto de vista humano, você poderia ver, peraí, Paulo está preso, o cara prega o evangelho, é pregador, faz a vontade de Deus, se entrega pela obra, mas parece que está tudo errado para o cara, não tem saída para ele. Mas, meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma perspectiva da eternidade a respeito das coisas da nossa vida. Entenda isso. Quando você resume a tua vida, a perspectiva limitada do hoje, do amanhã ou do ontem, as circunstâncias difíceis não fazem sentido. Realmente elas não fazem sentido. Mas quando nós ampliamos a nossa visão e passamos a enxergar as coisas sobre a perspectiva da eternidade, nós passamos a compreender que as mãos do Senhor estão produzindo em nós um peso eterno de glória. É isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. O que as circunstâncias da tua vida estão produzindo em você, nada mais, nada menos que o caráter de Cristo. Entenda isso. E durante o processo de construção do caráter de Cristo, você se torna instrumento de testemunho público da cruz. É necessário você entender isso. A sua vida não gira em torno de resolver o teu problema. Eu estou com um problema hoje, então a minha vida gira em torno de resolver o problema que eu tenho. Não, porque você vai resolver hoje e amanhã vai ter um novo problema. Depois vai ter outro problema. As circunstâncias da vida, elas são favoráveis em alguns momentos, desfavoráveis em outros, a partir do ponto de vista humano. Mas, meus irmãos, quando nós ampliamos a nossa perspectiva e nós olhamos o quadro todo, a pintura do tapeceiro, quando o tapeceiro está fazendo a imagem, você às vezes não entende que figuras são aquelas, mas quando nós olhamos o todo da imagem, nós vemos a glória de Deus, a imagem de Cristo. As circunstâncias da minha vida e da sua vida estão produzindo algo melhor em mim e em você.
por mais difíceis que pareçam. Para esse mundo, as circunstâncias favoráveis é prosperidade, é sucesso, é dinheiro, é não ter problemas, é ser sempre feliz, é rir o tempo todo, é só ter tudo do bom e do melhor. Isso é a perspectiva da vitória do mundo, mas a perspectiva da nossa vitória não é essa. A nossa vitória é a cruz. A nossa vitória é porque a nossa vida não está entregue ao acaso. Se você está passando por algum sofrimento agora, nesse momento, entenda que o controle está nas mãos do Senhor. E as circunstâncias que você está passando estão produzindo em você algo melhor. Você pode não entender agora, porque você está vivendo o agora. Quando a dor está doendo, é difícil pensar. Quando você está passando mal, a primeira coisa que você pensa é: eu quero ir para o hospital, por favor, tira essa dor de mim, me dá um remédio, me ajuda. É a única coisa que você pensa. Na hora da dor você não está pensando: ah não, amanhã eu vou melhorar, amanhã não. Na hora da dor você está querendo remédio, é natural, é a carne, faz parte. Mas meus irmãos, entendam uma coisa, desenvolvam a perspectiva de entender que a dor é um processo. A dor é um processo. É um processo de aprimoramento, é um processo de bênção. As dores são causadas também por más escolhas nossas. Mas por que nós escolhemos mal? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Às vezes as dores não são escolhas nossas, são circunstâncias que Deus nos permite. Mas porque Ele faz isso? Para nos aprimorar, para confiarmos nele. Então, amplie a perspectiva da tua vida, não olhe a tua vida pelo agora, pelo hoje, olhe a tua vida pelo todo. Olhe a tua vida por tudo que Deus vai fazer. Fixe na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8. Fixe nisso. Lute contra o seu coração. Lute contra a incapacidade de compreender isso. Não tenha medo. Que o medo seja uma reação natural do teu corpo, mas se a permanência nele seja algo que você não permita ao seu corpo. Porque a que temerei se Deus está comigo? Se a minha história foi comprada com sangue precioso, por amor, por graça. O problema, irmãos, é porque nós queremos a caneta de Deus em nossas mãos para escrever a nossa história, aquela história de sucesso, de bênçãos, de maravilhas, só vitória, só vitória, só vitória. Mas não é essa a história real. Não é essa a história real. A história real é carregar a cruz. São dores, mas também são alegrias. São vitórias, mas também virão derrotas, aparentes derrotas. Deus estava produzindo na vida de Paulo, enquanto estavam tentando calar o Evangelho, a voz do Evangelho era ouvida cada vez mais alta. Precisamos ter essa consciência, irmãos. Quem cuida das nossas causas é o Senhor. Ele nos conduz passo a passo para testemunharmos dos planos dEle. Descanse no Senhor. Seja manso e humilde, apto para ensinar a partir da sua vida. Que a sua vida seja instrumento. Por mais que tentassem acusar falsamente Paulo, essas acusações eram desmanchadas por Deus e cada vez mais Paulo recebia poder para testemunhar, porque Deus havia dito isso. Não importa o que você está passando, se coloque nas mãos do Senhor, fique firme, confie no Senhor. Deus vai mostrar a mão dEle, mas cedo ou mais tarde, as pessoas verão a mão do Senhor. E ninguém terá dúvida de que a mão é dele. Para de tentar
por meio da politicagem, do conchavo, do grupo aqui, grupo ali. Para de tentar fazer algo, porque você pode acabar caindo do lado errado da história. Deixa Deus te conduzir. Deixa a maré levar você. Seja manso. Deixa Deus conduzir sua vida. Deus vai te dar cada vez mais poder para testemunhar sobre o Cristo ressuscitado na sua vida. A sua vida deve ser um testemunho público nas mãos do Senhor. Quer na vida, quer na morte. Quer na prisão ou na liberdade. Na pobreza ou na riqueza. Na saúde ou na doença. Seja instrumento do Senhor. Em qualquer circunstância. Deus quer testemunhar o Filho dele na tua vida. Entenda uma coisa. A vida do crente é um conto de fadas da vida real. Porque ele sempre vai ter um final feliz. Sabe por quê? Porque pode acontecer a coisa mais terrível comigo nessa vida aqui agora. Mas quando a dor acabar, eu vou estar de braços com o meu Senhor. E nunca mais vou sair de perto dele. Você entende isso? O maior ato de rebeldia é deixar de se preocupar com o que esse mundo pensa sobre mim. O maior ato de libertação é deixar de me preocupar sobre o que o mundo espera de mim. Estou nem aí para ele. Eles não são meus senhores. Por que é que ninguém conseguia dobrar Paulo? Porque ele não estava nem aí com o que o mundo poderia dar a ele. Por que é que os mártires eram torturados e mortos e as pessoas diziam, como nós não conseguimos dobrá-los? Porque eles já estavam livres. Eles já eram livres. Se você está preocupado com o que vão dizer a respeito da moda para você, está preocupado com o que teus amigos vão falar a respeito da tua vida, a respeito do que o mundo acha de vocês, você é um escravo. Você é um escravo. Mas você não está nem aí para isso, porque você tem convicção de que o seu Senhor é Ele a quem você deve, é Ele a quem você obedece. Meu amigo, você não está preso na religião, você está liberto. Porque nada nesse mundo pode te dobrar. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma perseguição. Porque nem a morte é o fim para você. E o que é que mais pode se fazer com alguém além, senão a morte? Mas se até da morte nós somos libertos, o que mais temer? Você entende isso? Grave isso no teu coração. Isso é libertador. Você sabia disso? Eu luto com isso no meu coração. A gente que trabalha no ministério, a gente está sempre trabalhando com o público e muitas vezes com a opinião pública. Confesso a vocês que é uma batalha constante, porque às vezes a gente diz coisas que a gente depois pensa assim, poxa, não era para eu ter dito isso, que vão ficar com raiva de mim. Mas o que você disse é o que a palavra manda dizer, continue falando. É libertador, meus irmãos. Se eu fosse pregar aqui preocupado em não dizer determinadas coisas, porque não, isso aqui não, inferno não, deixa eu ver, ira de Deus, não, deixa eu pegar uma mensagem aqui para confortar o coração do povo, deixa eu ver aqui uma coisa muito linda, eu era um escravo,
mas eu não sou um escravo. Sou escravo de Cristo. Da opinião popular, não. Faça isso também. Liberte-se. Liberte-se. Faça como Paulo. Deixa Deus conduzir sua vida. Foi da prisão que mais Paulo falou. Porque a maioria das cartas escritas por ele foram escritas enquanto ele estava preso. Enquanto achavam que o evangelho estava preso, era ali que Deus estava dando a verdadeira liberdade. Quem prendeu Paulo eram os verdadeiros prisioneiros. E o Paulo preso era o verdadeiro livre. Seja você também. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, ó Deus maravilhoso, nos ajuda, Pai, a libertarmos desse mundo, Pai. Libertarmos da opinião popular, da opinião dos amigos, da opinião de qualquer um, para focarmos na Tua opinião, Senhor, na Tua vontade. Usa a nossa vida para a Tua glória, Senhor. Liberta-nos cada vez mais o nosso coração, para provarmos a alegria de pertencermos a Ti, Senhor. Ó Deus, como é bom viver para Ti, Senhor. Como é bom ser livre do medo. Como é bom ser livre da ansiedade. Como é bom ser livre de querer agradar os outros. Como é bom ser livre de tudo isso, Pai. Como é bom saber que nós somos livres. Ó Deus, nos ajuda. Que a única preocupação nossa seja Te agradar, Senhor. Ó Deus Santo, obrigado por nos libertar. O que muitos chamam de prisão, muitos chamam a fé cristã de um aprisionamento da mente. Não, Pai, é a verdadeira libertação. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos. Amém. Bem, vamos agora para os nossos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez? Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Tem não, né? Ok. Aqui pela internet, quem está nos visitando, né, o pessoal que está aí nos visitando pela internet, Maria Emília, Maria José, nossa irmã Maria, né, que nem sempre pode estar aqui todo domingo, mas a transmissão abençoa a vida dela. Socorro Marinho, Roberta Vaz e Salatiel lá de Brasília também, que está nos acompanhando. Vamos orar pela vida desses irmãos que estão nos acompanhando aqui, né, que estão sempre nos visitando. É uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, viu, irmãos? Então vamos orar também por quem está nos visitando, não é a primeira vez, né, mas também estão nos visitando. Tem ali também um rapazinho, acho que é a segunda vez que está aqui, não é isso? Segunda ou a primeira? A segunda. Segunda ou a terceira? Segunda, né? E acho que não, e temos também ali, né? Também nos visitando. Amém, coisa boa. Muitos visitantes aqui, bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor pela vida de quem está nos visitando, que Deus esteja abençoando sua vida, que você continue voltando aqui para nos abençoar também com a sua presença. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Te peço nesse momento, Pai, por esses que nos visitam. Não sabemos as lutas, as batalhas, que tem trazido eles aqui, Pai, em seu coração, ou as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão, não sabemos as lutas e batalhas que elas passam, Pai. Mas que a Tua mão repouse sobre a vida delas, Pai, e alcance. Que o Senhor venha a ouvir, Pai, os clamores dos seus corações. Talvez aquilo que eles nem saibam que estão precisando. Mas que a Tua mão, a Tua misericórdia recaia sobre eles, Pai. E que eles sintam a Tua presença, Senhor, guiando cada passo. Que eles se entreguem totalmente ao Senhor, para que a Tua glória resplandeça, Senhor Deus, na vida deles. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.